o nosso querido amigo Nates França, com toda a sua equipe que nos auxilia nesses estudos. Bom, dando continuidade, vou voltar dois aqui atrás, nós falamos sobre o polissistema material e espiritual, né? Falamos do conhecimento, dos nossos comportamentos, dessa nossa estrada que estamos a trilhar, buscando sempre saber enfrentar as nossas dificuldades. E nós vamos terminar essa parte falando de Emmanuel, através de Chico Xavier, que ele fala o seguinte, que o mapa de regeneração volta conosco ao mundo, consoante as responsabilidades por nós mesmos assumidas no pretérito remoto e próximo. Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras facilita ou dificulta a nossa marcha redentora na estrada que o mundo nos oferece. O que ele está querendo nos falar? Primeiro, nós estamos no mundo de prova e expiação. Estamos aqui para assumir as nossas responsabilidades dos atos indevidos do passado. E, ao mesmo tempo, aproveitando a oportunidade para desvencilhar de nós mesmos os nossos quartos escuros, o nosso lado ainda mal, né, da sombra, que ainda se permite estar presente pelo nosso caminhar. E a gente vai ver que no desenrolar dos estudos, quando formos falar do cérebro, vamos perceber que ainda estamos muito arraigados ao mal, aos nossos defeitos, às nossas limitações. Então, essa marcha redentora, que nada mais é do que essa caminhada e, ao mesmo tempo, é o processo de reencarnação que o Criador nos oferece como um caminho maior, então isso é que faz com que a doutrina espírita ela adentre em nossos corações, fazendo novas mudanças, criando novos modos de pensamentos, de postura, de atitudes. Então, vamos aceitar os problemas, as inquietações que a Terra está nos impondo, principalmente agora, atender os nossos próprios desejos, a planificação do ontem, tudo que nós organizamos fora do corpo denso, que é o processo quando a gente entra no departamento reencarnatório, a gente faz todo um processo, refaz o script, procura ver o que nós erramos para que a gente possa acertar nesse momento. Então, esse momento que estamos vivendo, já temos em mão todo o nosso script, né? Tenhamos cautela com o modo de nossa movimentação, no campo das próprias tarefas. O que viemos aqui executar? Viemos aqui para ter ou para ser? Porque, conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou provação, luz ou treva, bem ou mal. Ainda vivenciamos essa dualidade entre o mal e o bem, a tristeza e a alegria, a doença e a saúde, porque é uma forma de aprendizado, é como a criança, né, que se expande o seu lado cognitivo no aprendizado da alfabetização. Então, nós precisamos saber o que é a luz e o que é as trevas, o que é a felicidade e o que é o sofrimento, a infelicidade. Essa dualidade é que nós vamos experimentando e, ao mesmo tempo, acentuando em nós essa vontade de crescer, de melhorar. Porque o que nós queremos? A gente quer o caminho do amor, o caminho do bem. Mas para que isso realmente se torne uma certeza absoluta na nossa vida, essa necessidade de mudança ela é muito grande. E a doutrina nos permite despertar para esse momento, para as nossas vidas. E quando a gente passa em revista, nesse momento que estamos como ser encarnado, e a gente passa em revista o que já fizemos, com certeza a gente percebe que um pouquinho já caminhamos e a vontade de desvendar, de melhorar o nosso caminho é grande. E nós sabemos que não nos permite mais ficar dando murro em ponta de faca. Não é permitido mais ficar chutando sem saber onde que estamos pisando. Então, a doutrina, nesse momento, ela passando por esse processo da transição que a Terra atravessa,
nós também estamos em fase de transição. Estamos vivenciando um momento muito difícil, de muitas complicações, de muitas inquietudes interiores. E a gente precisa aprender a meditar, orar, boa leitura, bom filme e, acima de tudo, silenciar, pois só através do silêncio que nós somos capazes de nos ouvir. Em resumo, a reencarnação não serve para explicar tragédias e desgraças, né? Porque a gente acha assim, é ação e reação. Tudo que eu faço eu vou pagar. A gente fica muito viciado nessas informações. Na verdade, não existe castigo. A reencarnação, ela vem como uma forma da gente se tornar um ser de bem, um ser perfeito, como Jesus nos ensina no Evangelho. E a gente fica procurando sempre os entraves da vida para justificar os fatos dos quais estamos vivenciando hoje. Então, a reencarnação não serve para explicar tragédias e desgraças. Ela não serve para esconder a ignorância. Ela não serve como desculpa para que fiquemos imobilizados, paralisados, estáticos. Não serve como consolo para aquelas situações que deveriam ser modificadas. E não são. Não serve para destacar o passado e paralisar o presente. Reencarnação é oportunidade de aprendizado, é oportunidade de se aplicar o que sabe, superar as limitações através das vivências sucessivas, né, no polissistema material. Reencarnação é a afirmação da unidade e da continuidade da vida. Isso está lá na Sociedade Brasileira dos Estudos Espíritas. Então, a gente vai caminhando, o que eu acho lindo na doutrina é isso. A nossa ignorância é tamanha, mas quando a gente pega um corredor grande e a gente consegue acender uma lâmpada, esse corredor, ele abrange de uma forma que você consegue perceber que mais à frente ainda tem muito caminho para andar. E à medida que a gente vai caminhando, nós vamos desvendando novas janelas. Nós vamos tendo paciência de parar em cada janela e a ter aquele processo de olhar do lado, olhar o outro, mas olhando a nós mesmos, porque o outro serve como referência de nós. Então, é importante a gente ver a doutrina com esse olhar de belo, né? O olhar de conhecimento, o olhar de ciência, o olhar de amor. Como seres multidimensionais que somos, nos manifestamos em várias dimensões ou diferentes planos de realidade e possuímos um sistema de corpos, no qual o corpo físico é, na realidade, um aglomerado de todos os outros, com um acréscimo da matéria ou substância planetária. E isso explica porque tudo, mental, emocional, psíquico e espiritual, encontra retratado no corpo físico, né? Esses 7 corpos que nós possuímos. O corpo físico é o nosso corpo maior, de matéria mais pesada, é o soma, é o físico, onde recebemos todas as emanações da nossa postura mental, todas as emanações dos nossos pensamentos, sejam bons ou ruins, e abrange o físico, né? E lembrando que esses filtros nos protegem da doença, uma vez que nos oportuniza acordar antes que desça para o físico. Então, lembrando que somos seres multidimensionais, nós temos capacidade, então, de fazer com que a nossa estrada seja diferenciada e a gente vai reverberar isso aí num processo de um bem-estar à frente. Os corpos sutis são representados por 7 corpos, ou 7 energias, ou fluidos, que têm seus centros em pontos distribuídos ao longo do eixo central do nosso corpo. E são conhecidos como chakras. E em outro corpo, conhecido como corpo espiritual, que é o princípio inteligente do ser humano. Então, já cansamos de estudar, mas por mais que a gente estude, às vezes eu fico batendo na mesma tecla, mas eu acho que o aprendizado ele é lento e ao mesmo tempo tem que ser determinado. Essa forma da gente conseguir enxergar sempre voltando atrás. Um livro não se lê, um livro estuda. Nós não estamos fazendo uma leitura da nossa vida, nós estamos estudando os fatos da nossa vida. Então, esse eixo central do nosso corpo, né? A força, essas rodas de força que são os nossos chakras, ele que nos mantém ativos, sadios e equilibrados. Então, precisamos fazer com que o princípio inteligente
a nossa energia vital, a centelha divina, ela possa caminhar, mas de uma forma benéfica, que nos permite sentir a doença, curar antes que venha para o físico. No caminho da evolução interior, devemos nos esforçar para detectar e agir dentro de cada um desses níveis, os níveis de consciência, os níveis de conhecimento, os níveis de aprendizado. Os corpos sutis, como camadas da aura, ou seja, cada um dos seus 7 chakras tem 7 camadas. Cada uma das camadas corresponde a uma camada do campo áurico. Gente, eu queria ressaltar aqui que tem muitos estudos a respeito desse assunto e vários conceitos, os esotéricos, os físicos, os cientistas, os espíritas, os budistas, enfim, são N conceitos que nós temos relacionados a um assunto e eu ainda sinto que nós estamos tateando na escuridão perante tantos conceitos. Mas isso também é uma proposta de aprendizado. A partir do momento que a gente começa a desvendar uma escuridão, os conceitos vêm como forma de nos auxiliar a fazer novas reconfigurações na vida, né? Então, quando nós falamos camada de campo áurico, é porque agora nós descobrimos que nós temos um halo divino ou um halo iluminado, né? Em cada corpo, ou entrelaçados, interpenetrados uns aos outros. Os níveis de consciência, eu não vou entrar muito, eu vou só fazer um preâmbulo para que a gente possa entender. Zária está fazendo um trabalho que ela já está estudando. Lá na frente, antes de entrar nos 7 corpos, ela vai fazer uma parte mais científica, né, da parte da ciência, dentro da doutrina espírita e também voltada para outros cientistas, filósofos, em outras áreas, para que a gente possa fazer ter um conhecimento mais amplo disso. Nos níveis de consciência, nós temos cada aura é um reflexo de uma consciência específica, ou seja, de cada corpo, né? Isso significa dizer que cada aura é o espelho de uma consciência da alma ou espírito humano. Cada corpo é uma parcela do homem e ele vive de acordo com a sua evolução. Os seres humanos, em sua grande maioria, vivem no nível de sua consciência astral. O que é essa consciência astral? É a consciência dos nossos pensamentos, das nossas emoções, é a consciência do perispírito, consciência astral, está ligado com o corpo astral, que é o corpo, que é o perispírito, é a nossa representação maior no mundo dos espíritos. Isso quer dizer que a maioria dos seres humanos vive pelas emoções, pelos impulsos, não usando a reflexão em seus atos. Eu vou... não sei se alguém quer falar alguma coisa aí? Eu vou colocar para vocês, tá, hoje à noite ou então amanhã, uma palestra sobre quais são das consciências, que eu acho muito interessante a forma que ele aborda. Ele aborda de uma forma tão simples que nos permite ter um conhecimento, um entendimento melhor. Então, eu vou colocar a palestra e vocês assistam, que vai ajudar esse slide. Então, só vou voltar um pouquinho. Os seres humanos, em sua grande maioria, vivem no nível de sua consciência astral. Isso quer dizer que a maioria dos seres humanos vive pelas emoções, pelos impulsos, não usando a reflexão dos seus atos. Nós ainda não refletimos para agir. Nós agimos e depois é que a gente faz a reflexão do que nós fizemos. Comparando esses níveis a um ser, poderíamos dizer que o ser humano evolutivamente vive entre a infância e a adolescência. No sentido aqui, gente, da ignorância ainda, né? O nosso aprendizado, a nossa compreensão, a nossa capacidade de entendimento, ela ainda é muito pequena. Então, é por isso que nós somos chamados no período da infância e da adolescência. As manifestações mentais e causais do homem normal estão no estado embrionário. O que significa isso? O que é manifestações mentais e causais? Dos outros corpos físicos, dos níveis de consciência mais alterado, que é adquirido através da meditação, através da oração. Por que fala tanto hoje em meditação? Por que o oriental sempre buscou esse lado do silenciar, do esvaziar?
É porque nós só temos capacidade de aprender a partir do momento que silenciamos para escutar de nós mesmos as nossas vontades, as nossas angústias, a nossa condição de crescer, de melhorar. Porque o silêncio nos permite ouvir. Esse acesso, né, do nosso interior, ele não pode ser feito de qualquer forma, em meio a grandes barulhos. Há uma necessidade desse silêncio. E a pessoa, ela só permite silenciar quando ela está preparada a ouvir. A gente costuma falar que no nosso momento de oração nós escutamos Deus. Por quê? Porque o silêncio nos permite fazer uma ponte entre o Criador e a criatura. A situação nossa de crescimento é através do silêncio e as indagações. Quem somos? Porque nós já somos capazes de fazer uma configuração ou mesmo de fazer uma leitura mediante os pensamentos que tem e a postura que temos. E quais são os nossos atos do dia a dia? Quanto à maturidade física, em termos físicos, emocionais, mentais e intelectuais, é atingida só aos 21 anos, porque a cada 7 anos um corpo sutil se forma. Olha as informações que a gente vai recebendo, né? E a gente vai agregando e valorizando tudo que nós já aprendemos. Então, nós sabemos que em relação à mediunidade, ela é cíclica, a cada 7 anos ela se transforma. Nós sabemos que um ser humano, quando ele nasce, ele, a cada 7 anos, ele passa também por um processo. Até 7 anos é o momento do o enlace verdadeiro da encarnação, é onde a criança recebe a educação e os valores dos pais. Depois, dos 7 aos 14, né? Ele vai fazer os valores recebidos de hoje, aglomerado com os de ontem, ele consegue montar a sua personalidade. Dos 14 até os 21 anos, ele faz essa formação. Daí para frente, ele é a personalidade exata, absoluta, individual e ímpar. Então, quando a gente fala dessa maturidade física, em termos físicos, a representação aqui do corpo, né? Nós só atingimos toda a nossa maturidade aos 21 anos, porque a cada 7 anos um corpo sutil se forma. Isso eu coloquei, mas eu deixo aí sempre uma indagação para que a gente busque as pesquisas para compreender se realmente é dessa forma. Essa formação não significa que aparece o corpo, não. Todos nós já nascemos com todas essas energias, com todos esses halos. Mas o que é que ocorre? O que nos ocorre é que, à medida que nós vamos aprendendo e passando por esse ciclo 7, porque o 7 ele é um número que, inclusive, fala que ele é cabalístico, é o número 7, são cíclicos. Então, existem números dentro da matemática que nós ainda não temos uma visão ampla. E muitas vezes, até por uma questão de preconceito, não nos foi permitido antes abrir a nossa mente para compreender o todo dentro de uma particularidade da doutrina espírita ou da filosofia espírita. Hoje, sim, nos é permitido fazer, porque o acompanhamento de novos livros, de novas janelas, de novas posturas, de novos conhecimentos, de novas falas, é que engrandece o ser humano, é que permite ele agasalhar conhecimentos para que ele possa se portar perante a vida. Então, o corpo etérico e astral se completa com 7 anos de idade. Esses dois corpos estão completos com 7 anos de idade. Até os 14, né, nós temos os outros corpos, que estão sob forma de germes e vão se desenvolvendo conforme a vida que o levará o ser humano até os 21 anos, que é o corpo mental. Gente, isso aqui eu coloquei até como uma proposta, né, para que a gente estude os níveis de consciência. Quando a gente fala dos níveis de consciência, nós vamos deparar com a palavra chamada dimensão. Dimensão é uma palavra que não foi criada aleatoriamente, é uma palavra para fazer uma identificação de algo que ainda desconhecíamos, que chamamos de espaço, depois vibração, aí tem onda. René Descartes já fala disso há um bom tempo. Então, são situações que a gente vai fazendo a informação de hoje,
relata-se a informação do ontem, lá dos gregos e de outros filósofos, dentro de uma linha de pensamento para que a gente chegue em uma conclusão mais concreta, que ela venha com informação, vamos dizer assim, com mais fundamento, né? Então, eu coloquei de propósito, não tem nada que é fora do assunto, mas, ao mesmo tempo, são coisas novas que nós estamos aprendendo. De acordo com a visão da psicologia transpessoal, isso lá em Joana de Anjos, os seres humanos transitam na Terra em variados níveis de consciência. Olha a Joana aí. Simbolicamente, é como se todos nós estivéssemos vivos, fisiologicamente falando, mas poucos seriam os que encontram despertos na vida. Primeiro ponto. Joana, ela passou por todo um processo, uma preparação, que Joana ela era extremamente católica, né? Ela vem de uma filosofia do cristianismo dentro do catolicismo. O livro que eu li falando dela, depois ela passa por um processo na erraticidade, na preparação para que ela tenha a doutrina ou tenha essa leitura espiritual da forma que ela tem hoje. E ela depois enveredou pelo caminho da psicologia para que pudesse nos trazer informações mais claras de nós mesmos. A palavra psicologia, ela não foi usada por Kardec. Ele não usou a palavra psicologia. O primeiro, eu esqueci só o nome, tá? Mas tem um psicólogo que, logo após a morte de Allan Kardec, ele montou esse estudo e desenvolveu essa psicologia. Então, a gente permite... O que eu estou querendo passar para vocês com essa fala? À medida que a doutrina caminha, à medida que a vida avança, nós somos despertados para situações e postura e conhecimentos que precisamos agregar a nós. Não podemos fazer diferença. Um pastor falou isso, um padre falou aquilo, um cientista falou isso, um filósofo. Gente, todos somos estudiosos. E aqueles que encontram respostas mediante uma situação onde ainda não tem tanto embasamento, tanto fundamento, mas aflora-se um conceito não tão básico, mas é explicável, nós precisamos sim abrir esses precedentes, essas portas para encontrar as respostas da vida. Porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos na estrada abrindo janelas e portas. É necessário, sim, mediante algumas situações, abrir mão dessa intolerância, achar que nós somos só um ser religioso. Nós não somos um ser só religioso, nós somos um ser divino e que estamos aptos a abrir todas as nossas janelas do conhecimento. É o nosso despertar de consciência, é o nosso despertar da razão. A gente vai ver quando fala do cérebro trino, o cérebro da razão, ele ainda não foi tão atingido. Nós vivemos mais o lado emocional e do instinto. Então, Joana, ela vem nos trazer esse processo desse despertar através dessa consciência. Observa a foto. Olha que maravilha, né? É como a descoberta de nós mesmos. O que é essa psicologia? O que é esse conhecimento? O que é essa intimidade? A intimidade que nós temos conosco. Desse autodescobrimento, dessa autovalorização, dessa compreensão variada de N informações, para que possamos, então, individualizar esse conhecimento em nós. Dimensões. Dimensões não são lugares ou locais. Elas são níveis de consciência que vibram a certa taxa. Cada dimensão vibra a uma taxa maior que a que está abaixo dela. Isso é física quântica, né? Nós também sabemos disso. Em cada dimensão superior, existe uma perspectiva mais clara e ampla de realidade, um nível maior de conhecimento. Nós experimentamos mais liberdade, maior poder e mais oportunidades para criar a nossa realidade. Então, eu não vou adentrar muito, né? Porque dimensão é uma coisa estável no universo, isso é fato.
A ciência já comprovou, a física comprova isso. Se você procurar um físico para explicar sobre dimensões, ele vai falar: dimensão é uma coisa estável do universo. Aí eu coloquei isso aqui, ó. Existem vários conceitos de dimensão dentro de uma visão física, esotérica, espiritual. Estamos tateando na escuridão da compreensão. Mas que bom que, à medida que nós estamos ampliando o nosso conhecimento dentro de uma realidade, de uma filosofia da qual nós acreditamos, estamos vivenciando, nós também estamos dando as mãos para os grandes pesquisadores, para cientistas, para físicos, para pesquisadores que estão é, abrindo essa clareira, abrindo as oportunidades do conhecimento. E o conhecimento é que nos oportuniza a saber quem somos. Eu só vou conseguir descobrir, né, o que é pensamento, como que ele funciona, que é através de onda, que é através de sintonia, quando eu aprendo, silencio e começo a prestar atenção. Ah, mas na hora que eu penso coisas negativas, meu coração dispara, minha corrente sanguínea fica alterada, às vezes eu tenho dor de cabeça. Mas como que eu cheguei a essa conclusão? No aprendizado. Então, é isso que eu quero mostrar. Essa ponte do conhecimento é que nos permite fazer o que nós tanto falamos nas palestras, e a doutrina espírita, ela é muito, dá muita ênfase, é chamada reforma íntima. Como que eu posso reformar se eu não sei do que se trata? Como que eu posso conceituar coisas que eu não sei, não vejo, não conheço? Então, eu só posso direcionar a minha vida mediante a novas estradas quando eu aprendo, quando eu assimilo conhecimentos diferenciados. Consciência desperta. Olha o susto que dá na gente. Somente 5% da população do planeta possuem. A gente assombra. Mas peraí, como é que é isso? Vamos ver o que é essa consciência desperta? A maioria esmagadora do gênero humano ainda está dormindo no sono da inconsciência. Que sono da inconsciência é esse, minha gente? É estar vivo, mas ainda estamos baseados no trabalho, no alimentar e no dormir e na procriação. É essa a base da nossa vida por enquanto. Então, queda-se em seu estupor de criatura sonolenta, ou seja, a falta de consciência. Estamos adormecidos ou ensonada, à espera de que uma alma superior, anônima e caridosa, lhe dirija um aceno de mão, uma palavra amiga ou um livro iluminativo que a possa arrancar dessa insensibilidade existencial profunda que ela desconhece e, se conhecesse, não conseguiria imaginar o fim. É preciso abrir sua mente com sutileza e doçura para essa verdade, pois se ela permanecer na ilusão de que está acordada, não promoverá as ações necessárias para elevar-se aos níveis superiores. André Luiz, no livro Mundo Maior. Então, percebe tudo que eu venho falando para mostrar esse conhecimento? Por quê? Porque ainda nós estamos no sono da inconsciência. Nós não pensamos com a razão, nós pensamos ainda com a emoção. Nós escutamos o outro já preparando qual a resposta que você vai dar pela fala dele. A gente não escuta pela caridade, de saber que o outro, muitas vezes, está colocando para fora as suas agonias, as suas dores, as suas indagações. A gente já está ali programando, então a gente nem presta muita atenção na fala, você já está programando a resposta para sair até de bonzão, né? Ah, porque falou comigo isso, já responde isso. Então, é isso que, que Joana, que Chico, que André Luiz, que Emmanuel e tantos outros, e a própria espiritualidade que nos acompanha, que muitas vezes temos o merecimento, a oportunidade de recebê-los na nossa casa e ver os conselhos maravilhosos que estão nos dando, norteando a nossa vida, dando novo rumo. Então, é necessário que a gente tente
abrir as nossas mentes, mas com a ressalva, sutileza e doçura. Não vamos querer virar santo de noite por dia, porque aí vem o sentimento de culpa e de crítica. Isso não cresce. Não devemos nos culpar, mas sim nos compreender. Então, esse nível superior, essa elevação, essa abertura da nossa mente, ela tem que ser feita com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado. Nós somos um ser de luz, mas a nossa luz ainda está muito escondida. É necessário que adentremos a nós mesmos e busquemos as nossas escuridões para que o sol da vida possa entrar e clarear. Se estamos em um quarto escuro, esse quarto está muito sujo, empoeirado, a gente, quando está na escuridão, você não percebe. Quando uma luz se acende, você sabe quais são os móveis que estão naquela sala, quais são as situações, quais são as sujeiras. Assim somos nós. É devagar que a gente vai conseguindo colocar tudo no lugar, se refazendo, se reconstruindo, se reconfigurando, né? Reconceituando a nossa vida. Então, André Luiz nos dá esse presente, nos mostrando, né, que só 5% da população já despertou o nível de consciência do entendimento maior. Como iniciar o processo de abertura da consciência? Eu achei muito legal isso aqui, porque vai bater naquilo ali que a gente tanto fala, né? Vamos fazer as nossas reformas de base. O despertar da consciência acontece quando o indivíduo começa a ter um olhar transformador sobre si mesmo e compreender as situações e mesmo o universo sob uma perspectiva diferente. É a partir dessa visão que passamos a valorizar mais as oportunidades da nossa existência e exercitar o sentimento de gratidão, se desapegando de coisas mundanas e materialistas e elevando os pensamentos às questões voltadas para a espiritualidade. Olha o desapego que a gente fala tanto, né? É no momento do despertar da consciência que o indivíduo começa a exteriorizar em ações o sentimento de ser melhor, uma fonte capaz de motivar outras pessoas a serem melhores do que são a partir de um processo que se inicia no íntimo com perseverança e motivação positiva. Vamos lembrar, as mudanças, o despertar é de dentro para fora. Não adianta você querer mudar o outro é que tem que ter vontade de mudar. Nós mudamos a nós. A prática do bem, do amor e da caridade passa a ser uma filosofia de vida e o apego por coisas fúteis já não são mais valorizados. Com isso, você se aperfeiçoa moralmente e tende a ser luz por onde passa. Tem a capacidade de transmitir boas energias, se torna mais amoroso e carrega maior serenidade no olhar. O despertar da consciência é um processo íntimo e que acontece individualmente, de dentro para fora, e que tem como benefícios a paz de espírito e um caminho de superações para a vida de todo aquele que se reencontra e se transforma. Olha que maravilha, gente, isso é reforma íntima. No entanto, o despertar da consciência se torna uma pessoa melhor, tanto pessoalmente e socialmente, quanto no âmbito profissional. Isso não quer dizer que ela não enfrentará problemas, mas que ela descobrirá em si mesma as forças necessárias de superação que precisa para enfrentar qualquer adversidade. Ela passa a se conhecer, a se olhar de uma forma diferente, compreendendo as suas imperfeições, tentando se melhorar nos aspectos negativos que podem atrapalhar a sua jornada. Busca por alternativas eficientes de passar pelas dificuldades sem a necessidade de rebeldia ou de sentimentos negativos, capaz de diminuir e baixar a estima do ser. Ao se transformar e conhecer as suas potencialidades, compreendendo que todas as mudanças para o seu aperfeiçoamento íntimo pode aliviar o seu espírito de culpa, de dor desnecessária. É mais fácil se estabelecer uma convivência leve, harmônica com outras pessoas
e ser uma fonte de energia positiva por onde passa. Eu costumo brincar e falar que nós precisamos saber usar açúcar na medida certa, que nós precisamos adocicar o nosso coração, amansar a nossa voz, saber caminhar passo a passo e nos conduzir ao caminho do bem. Porque nós já estamos em estrada há muitos e muitos anos com as nossas vozes pesadas, caminhar distorcido e o coração machucado. Mas quando a gente fala, a gente só coloca coisas negativas e ruins. Porque quando a gente está nesse momento de crise, de desespero, é porque nós estamos precisando escutar a nós mesmos. Ou seja, o nosso espírito, que está agasalhado em um corpo de carne, aprisionado, ele começa a debater. Pera, eu preciso me colocar, eu preciso me mover, eu preciso sair dessa prisão, dessa mesmice. Então, é aquele processo da transformação, da mudança. E deixar os aspectos negativos na busca dos aspectos positivos dói. Dói muito. Você crescer fisicamente não dói, mas crescer espiritualmente dói. Cada problema a ser enfrentado, ele tem um algo, né, de luz que adentra. São experiências, são vivências, que de uma certa forma, ainda precisamos passar por esses caminhos de espinhos. No momento em que estamos naquele caminhar de um verde, de uma grama orvalhada, dessa relva macia, onde os nossos pés doridos sentem essa tranquilidade, essa paz, nos refazendo das nossas dores, mas ao mesmo tempo nos oportunizando a olhar para trás e ver que vencemos. A vida é assim. A vida é dessa forma. É necessário caminhar e sentir que passo a passo nós estamos vivenciando e controlando as nossas emoções na busca que a razão possa, sim, ter o seu momento de agir. Não precisamos agir, nós não estamos buscando ter uma vida só de razão. O ser racional, só ser racional, também é doído. Porque muitas vezes fazemos coisas que o nosso coração pede. E quando atendemos o nosso coração, nós vibramos nesse amor do coração, mas dentro de algo que tem uma razão, que tem um porquê. Então é muito bonita essa caminhada, tanto para falar como para filosofar, né? Mas o exercício diário é belo e muitas vezes nós deixamos de fora. Nós saímos de cena, porque os momentos mais difíceis são os momentos que nós mais crescemos, porque nós passamos a conhecer a nossa dor e sabemos ainda em que patamar nos encontramos. E aqui, para estar encerrando, né, sobre esse assunto desse autoconhecimento dentro dos níveis de consciência, é aquele trabalho dessa foto que eu acho magnífico. O trabalho mais difícil e o mais importante é o que eu faço em mim mesmo. É trocar a nossa roupagem. Não é a nossa roupa física, é a nossa roupa interior. Transformar, mudar, acelerar o passo, né? Desvendar em nós mesmos as nossas grosserias, buscar a fonte mais clara de águas cristalinas, sair do lamaçal, um olhar não mais para o chão, mas para o alto, onde possamos perceber o sol, a luminosidade, a essência divina. Então, o autoconhecimento, o autodescobrimento de si mesmo é o caminho para a individualização. Falamos tanto hoje do uno, né? A unidade. A unidade é todos nós dentro de um processo divino. Mas nós estamos no caminho ainda da individualização, meu povo. Porque nós estamos aprendendo a descobrir quem somos. Eu só posso aliar ao outro e ser amável com o outro a partir do momento que eu sou comigo. Olha o quanto nós ainda estamos atrasados, né? E bonita essa foto também aí, que eu achei magnífica, o rosto. É como a gente vai desvendando quando Jesus fala: deixe o homem velho para trás. Sai dessa roupagem do homem velho. Tira as nossas sombras, tira os nossos medos, tira as nossas limitações.
e deixemos que nova roupagem possa agora nos fazer diferente, caminhar diferente, sentir diferente, raciocinar diferente. Aparência, projeção do que desejamos ser conhecido. Isso aqui ainda é dentro da psicologia transpessoal de Joana de Ângelo. Aparência, a persona. O que é a persona? A gente coloca as nossas personas. Eu coloco uma forma, eu arrumo, eu saio e eu tenho um comportamento diferenciado. Eu estou usando uma persona. É uma aparência, é a projeção do que desejamos ser conhecido. Eu me apresento de uma forma que eu gostaria que eu fosse, né? Objetivo, evitar que os demais penetrem em nossa intimidade. Por que nós usamos as personas? Dentro da psicologia é colocado que nós fingimos que somos algo que ainda não somos. As nossas carências afetivas, a nossa vida, o nosso histórico, vão deixando marcas. E muitas vezes nem nós mesmos somos capazes de olhar para nós. E isso emperra um pouco a nossa estrada e nos faz caminhar de uma forma que essas personas elas sejam mais constantes. Por quê? Eu tenho medo que o outro perceba o tanto que eu ainda sou desconhecida. O tanto que eu ainda tenho em mim o ciúme, a inveja, o orgulho. O tanto que eu quero ser o que o outro é e que eu ainda não alcancei. Eu não direi quem sou, porque você não me receberia. Olha que lindo, de Poe fala isso. Eu não direi quem sou, porque você não me receberia. Então, isso é o quê? Isso é uma carência afetiva. É uma carência afetiva muito grande. Que a gente tenta colocar de uma outra forma, porque tem medo do outro não se conhecer, tem medo do outro não adentrar essas verdades. Porque nós ainda nem sabemos de verdade quem somos. É aquilo que desejamos que o outro pense que somos e que acabamos acreditando que realmente somos aquilo. Jung. Então, as personas, ela faz parte da nossa vida e a forma que nos apresentamos na vida, no caminhar, num templo, no trabalho. Mas e em nossa casa? Como é que fica na nossa casa? Será que nós conseguimos andar de salto alto o tempo todo dentro da nossa casa? Não vai ter momento que alguém vai dar uma puxadinha e você vai irritar e vai dar as respostas? Ou de repente você vai se impor, ou vai se mostrar? A gente se mostra. Porque no nosso lar, é o lar que faz com que a gente se apresente de verdade. A gente ainda brinca muito, né? Quem te conhece te compra caro. Porque na rua, uma coisa, dentro de casa, completamente outra. O que é isso, gente? Persona. Ah, a pessoa é má? Não. Quanto mais persona nós temos, mais medo de nos conhecermos. Estamos escondendo. Estamos brincando de esconder com a vida. Persona. A persona refere-se ao que é esperado socialmente de uma pessoa e como ela acredita que deve parecer. É como um acordo entre o indivíduo e a sociedade. Está lá no livro de Joana de Ângeles, Refletindo a Alma. Olha como é que Joana é muito justa, muito direta, muito objetiva. A persona refere-se ao que é esperado socialmente de uma pessoa e como ela acredita que deva parecer. É como um acordo, eu e a sociedade. Como que eu me apresento? Isso é muito interessante se a gente fizer uma análise nesse momento atual que estamos vivendo. Estamos vivendo uma pandemia, medo, limitações, incertezas, inseguranças. Mas a gente percebe nas redes sociais que tem pessoas que mantêm do mesmo jeito, colocando viagens, festas, bares, restaurantes, lugares bonitos, como se a vida fosse um mar de rosas. Então é isso aí, ó. Precisa se apresentar com essa roupagem, com essa postura,
porque é um acordo entre o indivíduo e a sociedade. Joana, ela coloca isso de uma clareza muito grande. Muito grande. E é bom a gente repensar isso. Ô, Fatinha, Oi. aconteceu uma coincidência hoje muito interessante. Hum. Eu comprei um livro lá no shopping, já tem não sei quanto tempo, deve ter quase um ano. Aí hoje eu falei assim, vou pegar um livro aleatoriamente para me ler. Aí peguei esse livro. Eu não conheço esse autor também, não. O livro se chama O Despertar de uma Nova Consciência. E Olha tem que um tanto de coisa maravilha. que eu li só 30 páginas dele por enquanto. Mas me parece que ele está batendo com um tanto de coisa que você está falando, entendeu? O autor é Eckhart Tolle, eu nunca tinha ouvido falar. Você Mas possa, esse fotografa e põe pra gente. tá, depois eu vou passar para você. Então tem um monte de coisa que ele fala aqui. Não é à toa as É, coisas, né, Messias? é Não do é à nosso toa, ego, né? né? Que a gente está É ligado ao ego ainda e não está espiritualizando direito ainda. Então, a espiritualidade ainda está verdade. desabrochando, né? Aham, Interessante. A com coincidência. certeza. É o Coincidência. mesmo, é o Não é mesmo autor do coincidência. Poder do Agora? Oi, Dani. Esse autor aí do livro de Messias é o mesmo do Poder do Agora, que fala sobre o controle da mente. É, aquele que você postou? Não, tem até lá na biblioteca, lá Está da falando Gaucete. aqui, autor de O Poder do Agora. Exatamente. Uhum. Bom, são livros bons que a gente pode começar a estar postando no grupo, sabe? Para acordar algumas pessoas, fazer uma leitura, que eu acho que é muito interessante. Eu estou chamando muita atenção para isso, gente, porque eu estou lendo vários autores, eu estou entrando em vários sites. A gente não precisa ficar apegado só a uma linha de pensamento, não, porque nós estamos abrindo os nossos níveis de consciência. Então, a ciência, ela é um todo, são informações. E às vezes a gente fica assim, não, porque o livro não é espírita, porque. Não, é conhecimento, é conhecimento. Você estuda a doutrina espírita, e por que a doutrina espírita é o tripé? Ela é uma filosofia, ela é uma ciência e ela é uma moral, que a gente chama de religião, porque está dentro do Evangelho de Jesus, que pega só a parte moral. Então, essa ciência e essa filosofia é abrir plataformas, é estender a nossa mente para ter esse conhecimento. Só que a gente estuda, avalia, passa pelo crivo da verdade, aquilo que a gente pode unir como conceitos básicos, que venham nos trazer melhor qualidade de vida, melhor conceito, melhor programação ou reprogramação, é muito interessante. Então a gente tem que ampliar a nossa mente para essas verdades, né? Não significa que é só a doutrina que está correta, pelo contrário. A ciência está aberta a todos, os estudos, a compreensão. Eu tenho visto alguns pastores, que eu tenho recebido até de outros grupos, interessante a postura que eles têm, as falas que eles têm, a interpretação que eles têm. Isso é viável. É igual uma palestra. Se você abre o evangelho, se Zaira fala do evangelho de uma forma, é a visão que ela tem. Breno vem e fala do mesmo evangelho, mas de outra forma, a visão que ele tem. Elza vem também dentro daquele mesmo processo, mas são formas de ver. O que eu acho mais lindo no ser humano é isso, é a capacidade que a gente tem de ler um grande texto e fazer a nossa revelação mediante a nossa sabedoria e o nosso conhecimento. Isso traz conhecimento, porque são janelas que vão se abrindo. Fala assim, nossa, mas eu tinha visto isso, mas eu não tinha ainda percebido por esse prisma. Que bom que a gente está ampliando as nossas visões, está ampliando as nossas fotografias. Às vezes a gente vê só uma cor, o outro não, tem outra cor ali. Mas você viu aquela imagem lá no fundo? Isso é o despertar para o conhecimento. E a gente tem que abrir a nossa mente para isso. Isso é muito importante. Bom, estágio da consciência, isso aqui ainda é muito, muito precário, muito primitivo, muito pequeno, mas é uma forma da gente caminhar. Graças às modernas pesquisas realizadas no campo da neurociência, física quântica holográfica, teoria da informação quântica, teoria da auto-organização, psicologia transpessoal, inteligência artificial e filosofia da mente, olha para você ver o tanto de coisa que eu já coloquei aí.
A consciência tornou-se, na atualidade, o principal tema de estudo e discussão da ciência. Todo mundo está estudando sobre consciência, níveis de consciência, estado de consciência, QI, essas crianças que estão chegando agora, né? Eu tenho uma história até interessante que essa semana eu recebi, uma amiga minha, ela tem um neto, e ele pequeno, simplesmente ele sentou no piano e tocou Beethoven. E aí, como é que você explica? Né? Então, assim, esses estudos, essa ciência nova, dessa questão, o que é mente, o que é espírito, o que é consciência, esses atributos, esses departamentos que temos nós, como esse espírito divino que somos, está ampliando o conhecimento de homem, né? Esse conhecimento de ser humano, esse conhecimento de essência divina. Isso é muito importante. A consciência não é um problema científico qualquer, mas uma questão que nos interessa muito de perto, pois é a nossa própria consciência que queremos entender. A compreensão de sua natureza pode nos conduzir a uma nova visão de nós mesmos e de nosso lugar no universo. Eu vou contar uma historinha rápida, que eu gosto muitas vezes de contar algum fato que eu presenciei ou que alguém me passa como uma forma de entendimento, sem contar os personagens, claro, que é uma questão de ética. Mas tinha uma pessoa que tinha problema sério de depressão e crise de pânico. E o cunhado dele sempre tinha algumas críticas por esse processo. Falava assim, mas como é que pode? A pessoa passa mal direto, parece que não tem... Então, assim, essa pessoa era criticada pelo fato de ter sido depressivo e ter crise de pânico. O tempo passou e essa pessoa se tornou médico, passou a ser um estudioso e tal. De repente, ele, aleatoriamente, alguma coisa, né? Houve um gatilho, que a gente não sabe qual que é, porque existe um gatilho. Ele passou a ter depressão e síndrome do pânico. E a dele era terrível, que ele tinha que ir para o hospital, porque ele ficava branco, taquicardia, e ele achava que ia morrer. O que ele fez? Ele foi estudar a psiquiatria. Ele foi estudar dentro da minha área. Eu vou estudar a psiquiatria para eu entender esse processo. E ele, estudando, ele falou que quanto mais estudou, menos ele compreendeu. Porque não existia resposta que pudesse fazer ele entender quais os gatilhos que foram acionados para que ele tivesse aquele processo, uma vez que ele, passando mal, ele fazia todos os exames, não existia nada que pudesse ter aqueles sintomas, mas o emocional abalado fazia com que ele se tornasse uma pessoa doente naquele momento, a ponto de não pegar avião, de não pegar estrada. Então, assim, muitas coisas foram acontecendo. E um belo dia, eu achei interessante ele contar isso, ele falou assim, ele caiu a ficha. Ele falou assim, está além da sua vontade, além da sua condição de racional, porque é do nada, você pode estar na rua, você pode estar em casa, e de repente é acionado um gatilho e você tem crises terríveis de pânico e crises depressivas, de ansiedades. Então ele falou que chegou perto do cunhado dele e pediu perdão. Falou, me perdoa. Eu só sou capaz agora de entender você a partir do momento que eu estou sentindo essa dor. Então, é muito interessante esses conhecimentos e essas histórias, porque muitas vezes nós somos muito de analisar, né, de criticar o outro. Nossa, não é possível, você está depressiva? Você não trabalha, não tem o que fazer. Se você fosse focado, estivesse trabalhando 24 horas, você não estava preocupado. E não é assim, a gente não sabe. E outra, só lembrando, somos seres espirituais de uma caminhada da mônada até agora, nesse momento, várias vivências, várias experiências, e trazemos conosco as marcas das nossas atitudes. Então, não sei se vocês lembram, quando eu estava dando curso lá na casa sobre depressão, de pessoas que não conseguiam resolver o processo nessa vida e não entendia por que desencadeou, e os próprios livros espíritas colocam. São pessoas que trazem na alma ou no perispírito marcas de violência, né? Através de suicídios, através de uma prisão, através de algo que impactou e adoeceu a alma.
Então, mediante situações mais ou menos parecidas, esse gatilho é acionado e a pessoa entra no processo de depressão ou de crise de pânico. Então, a gente tem que aprender a entender tudo que está à nossa volta, para que a gente saiba compreender essa questão de consciência, porque isso está ligado à consciência. Então, só para encerrando aí, ó, estágio da consciência. Primeiro estágio pré-pessoal, né? Eu gosto. O segundo estágio pessoal, eu sou. Terceiro estágio transpessoal, eu compreendo. Então, a gente precisa chegar nessa fase aí de compreender. Vamos compreender, né? Quem somos nós? Então, eu vou encerrar hoje deixando essa pergunta. Que cada um reflita e se pergunte: quem sou eu? Quem sou eu de verdade? Eu sou Fátima? Marinho? Ou eu sou Fátima das Quantas? Ou só Fátima? Então, quando a gente começa a fazer essa revelação de nós mesmos, que a gente busca puxa as consciências e começa a averiguar, né? Tem até uma palestra de Divaldo que ele fala que à medida que você se busca, se faz uma leitura, temos capacidade até de saber quem fomos na outra vida, pelo nosso relacionamento atual de vida, dos pensamentos que temos, da postura que temos perante a vida. E aqui nós estamos para caminhar, passo a passo. Carinho, amor e doçura. Nada de crítica e nada de culpa. A culpa já aconteceu. Não vamos esquecer, mas sim refazer, para que esse sentimento não atrapalhe a nossa jornada. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que nos dê uma boa noite. Agradecemos a espiritualidade maior por nos permitir compreender, assimilar, trabalhar todas essas informações para nós. Estamos aqui para modificar a nós mesmos. A charrua é nossa, precisamos caminhar na nossa individualidade, no homem ímpar que somos, no ser completo, na reconstrução, em uma nova postura mental. Precisamos aliar o nosso saber com as nossas atitudes. Agradecemos aos mensageiros da luz, aos bondosos companheiros, esses doces amigos, que têm nos auxiliado e norteado a nossa vida, através de informações, através de conhecimentos e através de palavras que nos conduzam ao amor. Que Jesus, na sua infinita bondade, desça sobre nós o manto da misericórdia. E hoje eu vou pedir encarecidamente pelo nosso grupo mediúnico da Casa Espírita, pelo nosso grupão como um todo, que possamos ir avante, forças, para que possamos colocar em prática todos os nossos sonhos de transformar a Casa Mensageiros da Luz na Casa de Caridade de Jesus, auxiliando tantos pequenos que precisam somente do nosso carinho. Que Jesus nos dê saúde, mas acima de tudo nos dê determinação, amor e vontade para estar junto à casa, no exercício diário da caridade divina, porque fazendo, estamos recebendo, mas ao mesmo tempo estamos aprendendo e transformando de verdade quem somos. E que possamos hoje, ao deitar, colocar as nossas consciências nos nossos travesseiros, vamos nos perguntar: quem somos? Quem sou eu? O que eu quero para a minha vida? Como eu posso caminhar? E o que eu já aprendi? O que eu tenho feito para colocar em prática? E lembrar da grande frase de Chico Xavier: tudo passa. Nessa vida tudo passa. Coisas ruins passam, coisas boas também. E que possamos seguir os nossos caminhos, sempre com os olhares atentos a novas janelas e novas portas. E que Jesus nos conduza para a frente e para o alto sempre.
Que a divina luz do Mestre envolva a todos nós e os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, muita paz.